seguir aqui o nosso roteiro da Pastoral da Família com uma palavra a respeito de igreja e família, fazendo aqui uma união, né, entre ambas as instituições, igreja e família. E quero prosseguir hoje, e vou prosseguir no mesmo capítulo que eu fiz no nosso primeiro encontro a respeito desse tema, que está lá em Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Me perdoe, mas vocês vão ter que conviver um pouquinho com a minha tosse ainda. Estou no final de uma gripe aí que já tem 2 semanas que não me larga. E agora, para variar, ainda estou com torcicolo. Em 3 dias que eu estou com torcicolo que está me matando. Mateus capítulo 10. Versículo 34. Mateus 10, 34. Amém? Amém. Disse assim Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Tua semente será lançada sobre os corações da tua igreja. Edifica-nos, Senhor, com a tua palavra, com a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu lembro que no encontro passado, na palavra passada, nós falamos a respeito da importância da igreja e da família, a importância de uma em relação à outra. E expliquei para os irmãos que, segundo esse texto, que é a própria palavra de Jesus, são as próprias palavras do Senhor Jesus, a igreja, ela é mais importante que a instituição família, em que pese a família ter sido criada em primeiro lugar, né, com lá a união entre Adão e Eva. Mas passei para os irmãos a importância das famílias frequentarem a igreja, passei para os irmãos a importância das famílias em relação à formação do corpo, à formação da igreja, e nós destrinchamos um pouco aquilo que Jesus disse aqui, porque muitas pessoas já se depararam com esse texto e vieram me perguntar, certamente algumas talvez tenham consultado cada um de vocês aí, dizendo, né, que palavras duras do Senhor Jesus. Como assim? É até fácil você entender que quando você acha a sua vida, você vai perder, quando você a perde, você encontra. Isso diante da cruz, diante do ministério de Jesus, é fácil a gente entender. O que não é fácil da gente entender é Jesus dizer que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. O que não é fácil compreender é ouvir Jesus dizer que ele veio trazer divisão ao invés de unidade familiar. O que é difícil compreender são essas duras palavras do Senhor Jesus em relação às famílias, em relação à instituição que ele mesmo desde o Éden, que ele mesmo desde os registros de Gênesis criou para ser uma bênção na humanidade. Tanto é que quando ele se apresenta a Abraão, ele então diz que de Abraão virão o quê? Várias outras famílias, e essas famílias serão responsáveis por abençoar toda a terra. Quando nós olhamos para a formação do povo de Deus segundo nação, lá em Gênesis ainda, na história dos hebreus, nós vamos ver que as famílias foram formadas a partir de tribos,
A nação foi formada a partir de tribos, a partir de clãs, a partir de famílias. Vemos lá 12 tribos, 12 famílias, 12 clãs que vão formar no futuro, aí já em Êxodo, uma nação chamada a nação de Deus, o Israel de Deus, a nação dos hebreus. Então tudo, meus irmãos, gira em torno, tudo na vida cristã, gira em torno de duas instituições: igreja e família. Família e igreja. E essas duas instituições são para nós, em nossa vida particular, em nossa cristandade, em nossa fé, elas são primordiais, elas são importantes, pois quem aqui ainda não ora pela conversão de um parente? Quem aqui ainda não derrama lágrimas pela conversão de um familiar? Não é verdade? Por quê? Porque nós queremos ver toda a nossa casa, como disse Josué lá em Josué 24, servindo ao Senhor. Nós queremos toda a nossa família do nosso lado, nos bancos da igreja, servindo ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E essa é a prova da nossa identidade em Cristo. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, meus irmãos, é a respeito de algo que invade a família e que destrói a família, que é a cultura do mundo, que é as ideologias do mundo, as filosofias do mundo. E pasmem, alguns sofismas, eu falo de sofismo porque sofismo é algo muito sutil. Sofismo é algo às vezes até imperceptível quando você faz apenas uma leitura, né? E o que seria o sofisma? É algo que tem uma aparência de correto, de certo, mas que no cerne do seu pensamento é uma heresia, mas que no conjunto da obra conduz a um pensamento herege, conduz a um pensamento antibíblico. Isso é o que nós chamamos de sofisma. Estou aqui conceituando com as minhas próprias palavras para vocês entenderem melhor o conceito de sofisma. Então, isso tem entrado na vida da igreja de forma sorrateira. Isso tem invadido as famílias da igreja de forma sorrateira, na forma de que, não, isso é muito bom, porque na verdade, que mal tem a gente falar desse tipo de coisa ou daquele tipo de coisa, não faz mal nenhum, mas por trás há uma doutrina de demônios, por trás há uma heresia, porque, meus irmãos, o pecado, ele é o destruidor de vidas. Satanás jamais se apresentará a todos nós com chifre e cara de bode. Não vai. Satanás vai se apresentar a nós através de sofismas, através de coisas aparentemente boas e saudáveis, mas que por trás tem a sua doutrina, por trás tem o seu toque, o seu dedo, por trás tem o seu pensamento. Quando olhamos para Mateus capítulo 4 e vemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, nós vamos ver Satanás tentando Jesus por 3 vezes. Se você olhar aos olhos do mundo, aos olhos de quem não compreende as Escrituras, aos olhos de quem não conhece a palavra de Deus, as 3 tentações propostas por Satanás parecem-nos o quê? Algo bom. Não é isso? Jesus, tu pode te lançar daqui desse monte. É só você dar ordem aos anjos, que eles não deixarão você cair. Não é isso? E assim por diante. Não quero, porque não é o nosso texto. Só um exemplo do que seria ali um sofisma. E Satanás usa a própria Escritura para tentar enganar o Senhor Jesus. A própria Escritura. Então o pecado, meus irmãos, ele é o destruidor de vidas. E desde a chegada do pecado no mundo, o homem carece de uma consciência limpa e santa. Deus criou o homem para a santidade, para a justiça, para o conhecimento e para o domínio sobre todas as coisas. Deus não mandou Adão dominar sobre tudo? Deus deixou até Adão dar nome aos animais? Deus deu a Adão o poder pleno dele fazer o que ele quisesse
ali no jardim do Éden. Mas isso tudo foi corrompido pelo pecado. Isso tudo foi quebrado pelo jugo do pecado. E a partir de então o homem se separou de Deus. O pecado contaminou todo o planeta, contaminou o modo do homem viver, contaminou a cultura da humanidade, contaminou todo o ser humano. A malignidade do pecado trouxe corrupção ao coração do homem. Por isso que o homem é corrupto na sua natureza. Por isso que o homem é completamente depravado na sua natureza. Quando nós falamos de depravação, meus irmãos, nós não falamos de sexualidade, nudez, nada disso. Depravação é uma condição caída, totalmente caída da natureza humana. O homem é capaz de fazer o mal a todo momento, a todo instante. Quem aqui nunca conheceu, um homem extremamente mau, maligno? A família, meus irmãos, como foi criada por Deus, a união de um homem com uma mulher, fazendo-se os dois, ambos uma só carne, passou a enfrentar desafios para os quais não foram preparados. Porque Deus não uniu Adão e Eva para o pecado, Deus uniu Adão e Eva para a santidade. Deus uniu Adão e Eva para reverberar uma cultura familiar santa, uma cultura familiar pura, uma cultura familiar íntegra. Mas o pecado corrompeu-os de tal forma que eles, no primeiro momento, nas primeiras horas depois de comer o fruto, nem sabiam mais como se comportar um diante do outro. O que eles fizeram quando se viram nus? Cozeram folhas de figueira e se vestiram para não se verem mais nus. Nem eles ali souberam como cuidar agora dessa visão maligna da vida. Nem eles souberam lidar com esse tipo de situação, porque afinal de contas não estavam preparados. Deus criou homem e mulher para refletirem sua santidade através da formação de uma família. A família, meus irmãos, seria o holofote de Deus para o mundo. A família, segundo Deus criou em Adão e Eva, eles seriam os representantes de Deus na humanidade, que é o papel que a igreja exerce hoje. Pois a igreja, repito o que eu sempre falo aqui, a igreja é a união de santas famílias num só corpo. Então Deus criou a família para que a família fosse a sua representante sobre a terra, para que a família reverberasse a sua santidade, para que a família refletisse a sua glória sobre a terra. Mas o pecado rompeu com essa representatividade. E é por isso, meus irmãos, que nós somos inconstantes nos nossos relacionamentos. É por isso, meus irmãos, que um dia você acorda com o pé direito e outro dia você acorda com o pé esquerdo. Não sei se com a havaiana ou sem a havaiana, mas é assim que acontece. É por isso que um dia você acorda, você não quer nem olhar para a cara de quem está ao seu lado, você não está afim. E é por isso que no outro dia você acorda cheio de amor para dar. Não é? É assim que funciona. Porque nós somos inconstantes. Nós não conseguimos mais estabelecer um relacionamento santo por completo com ninguém. Sempre temos, meus irmãos, uma erva daninha para cuidar. Sempre temos naquela rosa um espinho para nos espetar. Sempre temos algo que não vai bem, seja no nosso coração, seja no coração da nossa família, ou seja lá no seu trabalho, ou seja aqui na igreja, ou seja na rua, em qualquer lugar, sempre temos algo que nos incomoda. Por quê? Porque o pecado nos tornou pessoas inconstantes em nossos relacionamentos, e é por isso, meus irmãos, que pecamos contra as nossas famílias, mesmo os amando, porque os nossos corações experimentam todos os dias o poder do pecado. Porque os nossos corações são naturalmente caídos, fonte de malignidades. Não é à toa que o apóstolo Tiago diz: refreie o poder da sua língua. E Tiago não está escrevendo para ímpio não, tá? Tiago está escrevendo para crente.
Tiago está escrevendo para pessoas que faziam parte da membresia de igrejas. Tiago não está escrevendo para gentio. Tiago está escrevendo para crente. E Tiago está dizendo para crente: cala a sua boquinha. Refreie o poder da sua língua. Ela é um pequeno órgão, mas ela tem um poder destruidor. Porque Tiago, como bom apóstolo, como homem santo de Deus, reconhecia que o nosso coração é um coração que caminha, como disse o profeta, desesperadamente para fazer aquilo que é mal. Mas nós não temos só más notícias, né? Parece que o pastor já acordou com o pé esquerdo. Então vamos para o pé direito. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus, o nosso coração foi transformado. Graças a Deus que em Cristo Jesus, nós experimentamos a graça salvífica do nosso Senhor. Graças a Deus em Cristo Jesus, que nós lemos as Escrituras, nós reconhecemos a nossa pequenez e sabemos que somente por Cristo nós calamos a nossa língua, somente por Cristo nós não fazemos o que é mal, somente por Cristo nós não desobedecemos ao Senhor, somente por Cristo nós não nos deixamos levar por nossa natureza pecaminosa, e somente por Cristo nós já somos mais do que vitoriosos. Somente por Cristo Adão está morto dentro de nós. De vez em quando ele quer ressuscitar, mas aí a gente vai lá com o pé direito e dá uma pisada nele. Fica aí, cara. Fica aí. Não vem não. Mas o que tudo isso quer dizer, meus irmãos, em relação à nossa família? As palavras de Jesus aqui são palavras que nos demonstram, em primeiro lugar, que foi o nosso tema da ministração passada. Cristo está em primeiro lugar, ou Cristo deve ser o primeiro em nossos corações. Antes de maridos, de esposas, de filhos, de pais, de mães, de irmãos, de tios, de avós, Cristo sempre vem em primeiro lugar. Isso é um princípio inegociável das Escrituras, e é exatamente o que Cristo está dizendo aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está rompendo com uma cultura mundana que tem entrado pelas portas da igreja, e que quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: a minha família é mais importante que a igreja. Quantas vezes eu ouvi esse sofisma cultural mundano de que a minha família é mais importante que a igreja. Jesus está dizendo aqui: não é. Quem é mais importante na sua vida sou eu. E se eu não for, você não procede de mim. Ele é o dono do nosso coração. Ele é o dono da nossa existência. E meu irmão e minha irmã, em que pese o momento em que você atravessa na sua casa, com pessoas convertidas ou não, a sua família, ela é do Senhor. Ela é de Cristo. Porque tudo que foi criado pertence a Ele. Até aqueles que por enquanto não são seus, são dele, porque Ele criou, Ele formou, Ele deu sopro de vida, e portanto pertence a Ele. Cada molécula, um quartzo, um átomo, uma bactéria, um vírus, pertence ao Senhor. Uma poeira da cortina que você abre de manhã, dos raios solares que entram no seu quarto, que você vê lá, ela está ali, ela pertence ao Senhor. Tudo é dele. Não há nada que escape do domínio e da soberania do Senhor. Não há nada que escape do domínio das suas mãos. Então não pense que seu marido, seu filho, sua filha estão fora do alcance do Senhor, porque não estão. Não estão. Jesus então ele está aqui, meus irmãos, não só dizendo que Ele é o mais importante na vida de cada pessoa, mas Ele também está aqui rompendo com sofismas da cultura mundana, meus irmãos.
De fato, essas palavras de Jesus causam em nós espanto. Numa primeira vez que a gente faz a leitura, numa primeira vez que a gente analisa, elas de fato nos causam estranheza, nos causam espanto. Mas as famílias do Antigo Testamento, e aí a gente temos que voltar novamente ao Antigo Testamento, elas se deixaram dominar por outras famílias. Qual era a ordem de Deus a Moisés ainda no Êxodo? Entra na terra que eu prometi a seus pais e destrói todo mundo. Passa o rodo, né? Em todo mundo. Mata todo mundo. Não permita mistura. Não permita relacionar-se com aquela gente. Não permita que um cananeu viva na sua casa, porque se assim acontecer, o paganismo daquelas famílias vai contaminar a sua vida com Deus. E quando você vê, você já está servindo a ídolos. As famílias do Antigo Testamento se deixaram contaminar por outras famílias que não conheciam e não serviam ao Senhor. E a mistura, meu irmão e minha irmã, redundou na desgraça do povo de Deus. A idolatria ocupou de tal forma os corações daquelas famílias que a glória de Deus acabou por ser atribuída aos ídolos do paganismo. Tem gente que trata marido, filho, filha como um ídolo, como se fossem os seus senhores, como se eles comandassem toda a casa, como se a sua vida dependesse da forma como eles se encontram hoje em dia. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é romper com uma mentira cultural, com um sofisma de que a família vem em primeiro lugar e não Deus, de que eu não vou prejudicar a minha família por causa da igreja, eu não vou hoje pela manhã na igreja louvar ao meu Senhor porque o meu filho está de cara feia, porque eu estou saindo de casa para ir na igreja, porque meu marido não quer mais que eu vá à igreja, porque minha esposa diz que odeia a igreja. Meus irmãos, Jesus, Ele nos reivindica para si. Jesus nos chama a nos afastarmos de tudo e de todos para segui-lo. O primeiro passo do convertido é deixar tudo e todos em segundo lugar e seguir a Cristo em primeiro lugar. Não há família abençoada se aquele que se diz instrumento nas mãos de Deus não pensa dessa forma. Essa família nunca será alcançada, a não ser pela graça de Deus mesmo, pela misericórdia do Senhor. Mas através daquele instrumento ali não será. Será através de outros instrumentos. Jesus, meus irmãos, Ele rompe o lacre da idolatria familiar para redimir a própria família através de nós, ensinando que o centro da vida cristã se encontra em Deus e não na família. E não há nada mais importante do que isso nas nossas vidas. Não há nada mais importante nas nossas vidas do que Deus. Um jovem agora que está prestes a se casar com uma moça, ou com um moço, um rapaz, que tanto ele ou ela, um ou outro, não é crente. A menina é crente, o rapaz não. O rapaz é crente, a menina não. A minha orientação é, mete o pé, sai fora. Não entra nesse sofisma religioso de que você vai casar com ele ou com ela e durante o casamento você vai converter a pessoa. Não entra nessa. Vai se lascar toda. Quem se converteu durante o casamento e o marido ou a esposa ainda não se converteu é uma outra história. Mas ali a menina criada na igreja, o rapaz criado na igreja, criado na escola bíblica de Jardim Ulisses, né? Arruma uma menina, arruma um rapaz, que não quer nada com a hora do Brasil, como dizia minha avó, sai fora. Se vier fazer gabinete comigo, eu vou dizer, sai fora. Aliás, eu nem vou fazer teu casamento.
porque eu não vou ser responsável por essa tragédia. Não vou ser. Sinto muito. Encontre um padre ou um pastor aí que faça, eu não. Porque é óbvio que vai dar, como os jovens dizem, vai dar ruim. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que problemas surgirão. Pode acontecer pela graça de Deus que haja uma conversão futura. Mas é melhor evitar todo sofrimento. Todo sofrimento. Que certamente acontecerá por conta disso. E Jesus, meus irmãos, diz essa palavra porque desde aqueles tempos, e Jesus aqui indiretamente está lembrando as famílias do seu tempo, o que as famílias de outro tempo fizeram, quando se misturaram, quando não buscaram a santidade na presença de Deus, não buscaram Deus em primeiro lugar, mas sim os seus próprios interesses. Jesus faz isso, meus irmãos, porque toda família, a minha e a sua, é influenciada pela cultura do mundo, queira você ou não. É só você ligar a TV. É só você ligar a TV. Tem crente que até hoje vê novela da Globo? Que coisa pior do que isso? Nós somos influenciados, meus irmãos, o tempo todo pela cultura do mundo. A nossa mente, ela é bombardeada o tempo todo pela cultura do mundo. E o que Jesus está dizendo é: tome a sua cruz, venha após mim. Se você não tomar a sua cruz, você não é digno de mim. E o que é tomar a cruz, meu irmão e minha irmã? Tomar a cruz é andar na presença de Deus. Tomar a cruz é olhar para Cristo em primeiro lugar. Tomar a cruz é não permitir que o seu coração seja contaminado por uma cultura mundana. Tomar a cruz é andar com Deus. Tomar a cruz é pensar como Deus. Tomar a cruz é rejeitar aquilo que Deus rejeitaria. Pense, o que Deus rejeitaria e que você não tem rejeitado? O que Jesus deixaria de fazer que você não tem deixado de fazer? Qual seria o comportamento de Cristo na sua casa, como um familiar seu, diante de A, B ou C comportamentos? O que ele faria no seu lugar? Existe até um livro. Estou tentando lembrar o nome. Não vou falar para não errar, mas é um livro que o autor colocou o seu nome, o que eu faria como Jesus, alguma coisa assim. Mas é exatamente por isso, meus irmãos. A cultura de uma família, ela é o reflexo de suas ideias e crenças. É por meio da cultura que o nosso estilo de vida é transmitido de uma geração a outra. Quer um exemplo? Uma família onde todos falam palavras de baixo calão, fatalmente levará os seus herdeiros a fazerem o quê? A serem desbocados. Uma família com histórico de alcoolismo, fatalmente levarão os seus herdeiros a um histórico de alcoolismo. Uma família com histórico de caixa 2 das suas empresas. O que os filhos desse empresário, dessa empresária vão aprender? Eu vou trabalhar só com caixa 2. Evidente que em tudo na vida existem exceções. Evidente que em tudo nessa vida existem coisas diferentes. Não é uma regra estabelecida, mas certamente é um reflexo de que nós vemos. Quando você vê uma criança desbocada, quando você vê uma criança desobediente, quando você vê uma criança que faz tudo o que ela quer, pode ter certeza que é reflexo do pai e da mãe. Ai, mas eu nunca permiti que meu filho fizesse. Mentira!
Lógico que permitiu. Ele só faz porque em casa você permite que ele faça. Porque a criança ela é uma imitadora. A criança ainda não tem uma personalidade formada, então ela vai imitar a mãe ou vai imitar o pai. Se o pai for um sem vergonha, o menino vai ser um sem vergonha igual ao pai. Com exceções. Pode acontecer de não ser. Mas via de regra, será assim. Via de regra será assim. Quando olhamos para uma família, sabemos exatamente o que ela representa culturalmente. Quando nós olhamos para os comportamentos de uma família, sabemos exatamente suas ideias e suas crenças. Porque ideias e crenças formam a imagem de uma família. Paulo disse assim, nessa sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Meus irmãos, é essencial que venhamos a desenvolver uma cultura familiar bíblica, com orações, jejuns, leituras da palavra, pois só dessa forma nós formaremos em nossa família um ambiente seguro e capaz de enfrentar toda a cultura mundana que entra e alcança as nossas famílias todos os dias. Ainda que a sua família não seja uma família de crentes, mas se eles aceitam orações, se eles aceitam um momento ali que você vai ler a Escritura e vai compartilhar uma palavra com eles, faça, porque essas são as únicas armas de defesa que nós temos contra o mundanismo. O conhecimento das Escrituras é o nosso escudo. O conhecimento da palavra de Deus forma em nós a capacidade, meu irmão e minha irmã, de identificarmos aquilo que não provém de Deus. Quando estamos vendo algum programa de televisão, alguma série, lá em casa, via de regra, quando aparece algo de errado, a gente para de ver na hora, pode ser qual série for. Ela pode estar muito boa, mas se apareceu algo que... E se a série então começa a afrontar muito a Bíblia, afrontar muito a Deus, a gente para. Porque sabemos que não será saudável para o nosso coração. Você come carne estragada? Quem é que come? Semana passada lá em casa eu abri uma carne fechada a vácuo, parecia que tinha um cachorro morto dentro da embalagem. Podre. Nós comemos? Não. Porque ninguém come comida podre. O crente não come comida podre. Não come comida estragada. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos permissivos. Algo entra pela tela da TV na nossa casa e a gente está ali olhando, observando, e aquele nosso parente está ali vendo e a gente não fala nada, a gente fica quieto, a gente deixa para lá. Isso é um impeditivo quando nós pregamos o evangelho para aquela pessoa. Há um espírito ali, meu irmão e minha irmã, não se engane. Há um espírito ali que impede que uma cultura bíblica chegue àquele coração, porque aquela alma, aquela vida está contaminada pela cultura do mundo. E muitas vezes nós temos o poder de, pelo menos, chamar a atenção, dizer que aquilo que está passando não é algo bom, não é de Deus, não é saudável para o nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus quer que nós sejamos completamente dele. Se nós tivéssemos a noção do quanto Deus é ciumento, não é esse nosso ciúme tosco, tacanho, não. É um ciúme santo. Deus não nos quer
com os ouvidos abertos para as coisas desse mundo. O Senhor Jesus nos quer completamente para Ele. É por isso que Ele disse, meus irmãos, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Porque quem acha a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, ou seja, quem deixar todo o mundo de lado, quem deixar todas as coisas desse mundo de lado, vai receber uma novidade de vida. O apóstolo João diz na sua primeira epístola que quem ama o mundo não ama Deus. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama o seu Senhor, ou você ama o Senhor do mundo. Não dá para se dividir entre dois senhores. Não dá para se dividir em dois lados. Ou você ama o seu Senhor que te salvou, ou você não o ama. E Paulo nos ensina isso nesse texto que eu fiz a leitura, meus irmãos, 2 Coríntios 10, 4 a 6. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele completa. Estando prontos para punir toda desobediência. Só está pronto para obedecer aquele que levar a sua mente cativa ao Senhor Jesus. O que não levar o seu coração ao Senhor Jesus em primeiro lugar, não está pronto. Aquele que não leva o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, não vai resistir ao mundanismo. Jesus nos quer por completo, meus irmãos, porque Ele quer que nós venhamos a refletir a sua própria imagem. Ele nos convida a sermos seus imitadores. Imitadores a tal ponto que Ele nos diz até que temos que carregar uma própria cruz. Ele carregou a dele, morreu na que Ele carregou. Mas isso não significa que nós não temos a nossa. Carregar a própria cruz, meus irmãos, é um sinal de identificação com Cristo. É o que Ele está dizendo aqui. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não me imita, não é digno de mim. Quem não me olha com olhos de primazia, não é digno de mim. Paulo nos ensina em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos ensina, meus irmãos, Paulo nos ensina que a nossa mente, ela não pode estar cativa a este século, ela não pode estar cativa a este mundo, a nossa mente não pode estar cativa à nossa casa, à nossa família, a nossa mente deve estar cativa a Cristo. Não cativa marido, não cativa filho, não cativa esposa, não cativa pai, não cativa mãe, mas cativa a Cristo. Renovar a mente, então, é buscar a aparência com Cristo, é despir-se do velho homem, é revestir-se do novo homem, como Paulo vai dizer lá aos Colossenses. Imitar a Cristo, meus irmãos, é forjar através da palavra essa nova experiência, essa nova imagem. E quando essa nova imagem de Cristo surge em nós, uma nova família surge, uma nova cultura familiar surge, porque aquilo que você via antes errado na sua casa, você não vai mais permitir que aconteça. Aqui não. Da porta para fora é problema seu. Aqui na minha casa não. Ah, mãe, rapaz, não. Enquanto tu comer do meu feijão, não era assim que tu falava, dona Marília? Enquanto tu comer do meu feijão, é assim que vai funcionar. Meus irmãos, nós nos tornamos, desculpa o que eu vou falar agora, nos tornamos frouxos. E a frouxidão é um sofisma mundano. Você não pode dar palmada no seu filho. Você não pode bater no seu filho. Ah, isso atenta contra o estatuto da criança e do adolescente. Você não pode chamar a atenção do seu filho no shopping. Você não pode chamar a atenção do seu filho dentro da loja americana.
Você não pode, porque você vai constranger a criança. Isso é contra o estatuto da criança e do adolescente. E nós fomos aceitando esses sofismas. E hoje, a família cristã não educa seus filhos, deixa fazer o que quiser. Um dia chegou uma mãe, enquanto nós estávamos fazendo os cultos ali no salão da irmã Sônia, chegou uma mãe e disse para uma professora da escola bíblica: olha, você tem que fazer tudo o que ele quiser, tá? A gente não pode... A professora olhou para a cara dela, eu até falei com a irmã: o que você respondeu? Ela falou: não respondi nada, eu só recebi a criança, nem respondi. Eu falei: minha irmã, você tem autoridade para dizer a ela, então fique com seu filho no culto, porque aqui não é a casa dele. Então eu vou embora. Então, minha irmã, vai com Deus. Nós não somos obrigados a aturar a falta de educação de filho de ninguém. Nós não somos obrigados a aturar a falta de consideração de educação uns dos outros. Através das décadas, meus irmãos e irmãs, a igreja afrouxou na educação dos seus filhos. Hoje lançam para a escola bíblica a responsabilidade de educar seus filhos. A responsabilidade de educar crianças não é nossa, não. A nossa obrigação aqui é transmitir as Escrituras. A nossa missão aqui é transmitir a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para educar filho de ninguém. Não estamos aqui para educar crianças. Nós estamos aqui para educá-las em Cristo. Em Cristo. Agora, as suas ziqueziras, os seus problemas, seus pais é que têm... mas os pais não têm condições. O problema é meu? O problema é da igreja? Não. Aqui nós pregamos a Cristo. As crianças são ministradas na escola bíblica, ministradas em Cristo. E quando há um comportamento inadequado, elas são chamadas a atenção. Como devem ser. Né, Kátia? Isso aí. É isso aí. É assim que tem que ser. Mas os sofismas, meus irmãos, têm enganado. É essencial, portanto, meus irmãos, nós nos revestirmos dessa imagem nova de Deus, como maridos, como esposas, como filhos, como mães, como pais, para que seja formado um lar ideal com uma cultura santa, com uma cultura bíblica, com uma cultura pura, com uma cultura com a presença do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, nós estamos destituídos da glória de Deus, mas a redenção em Cristo, através do Espírito, nos impulsiona na direção dessa renovação mental e dessa busca por essa nova imagem em Cristo. Nós não podemos desistir, é uma luta. Você vai chamar a atenção do seu filho, ele vai retrucar, mas você vai continuar lutando e chamando a atenção. Ele vai continuar retrucando, e você vai continuar orando. Vai dizer para o seu marido: Heineken aqui em casa não. Se tu faz fora daqui, o problema é teu, mas aqui em casa não. Né? Marlboro aqui em casa não. Não é? Programas de TV que expõem prostituição, programas de TV que promovem toda sorte de iniquidades, aqui em casa não. De jeito nenhum. 50 tons de cinza lá fora, aqui dentro de casa não. E pasmem, que casais cristãos assistiram juntos 50 tons de cinza. É isso aí, meus irmãos. Sabe o que é isso? Sofisma. 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 Um engano no mundo que entra sorrateiramente na igreja. Meus irmãos, uma igreja forte, com uma cultura bíblica forte,
é dependente de famílias fortes, cuja imagem represente o desprendimento da cultura desse mundo e seja a manifestação santa do ministério de Cristo. Porque, afinal de contas, não é só um pastor que tem o ministério de Cristo em suas mãos. Toda a igreja tem o ministério de Cristo em suas mãos. Cada um de nós temos o ministério de Cristo em nossas mãos, porque cada um de nós fomos levados à condição de sacerdotes na presença de Deus, porque a todos nós foi dada a condição de nos achegarmos à presença de Deus diretamente, sem mais sacrifícios, sem a ajuda do sacerdote ou do sumo sacerdote, sem a mediação de qualquer outro homem. Em cada casa, meus irmãos, homens e mulheres tementes a Deus devem buscar em primeiro lugar agradar ao seu Senhor, com suas vidas transformadas, não por esforço próprio, mas sim por causa da graça de Deus, que pelo seu Santo Espírito guia os seus passos à perfeita imagem de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por isso, meus irmãos, que o ministério familiar é comunicado pela igreja do Senhor, porque é somente através da comunhão dos santos, somente através dos cultos, é que a palavra de Deus vem como fonte de alimento para famílias e opera espiritualmente nessas vidas, de tal forma, meu irmão e minha irmã, que cada membro familiar tem uma mudança na sua imagem com Cristo, que cada membro da família muda a sua forma de enxergar essa cultura mundana e não se permite mais ser enganado por todo tipo de sofisma, que Paulo vai chamar de vãs filosofias. Meus irmãos, nós não precisamos da cultura desse mundo. O que nós precisamos é de uma cultura bíblica. O que nós precisamos são de famílias bíblicas. O que nós precisamos são de comportamentos bíblicos. E tudo isso, meus irmãos, só é alcançado com aquilo que Cristo nos ensina aqui nesse texto, quando nós o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós o colocamos como primeiro em tudo na nossa vida. A minha esposa não é mais importante que o meu Senhor. O meu filho não é mais importante que o meu Senhor. A minha mãe não é mais importante que o meu Senhor. Nenhum deles é mais importante do que isso aqui. Nenhum deles é mais importante que a igreja do Senhor. Porque é aqui e é através daqui que eu posso ser instrumento de bênçãos para eles, e eles podem ser instrumentos de bênçãos para mim, e nós podemos ser instrumentos de bênçãos uns para os outros, inclusive na formação de novas famílias para Cristo. Quando nós formamos uma família, nós formamos essa família para desenvolver através dela o ministério para Cristo. Quando nós subimos no altar, nos debruçamos e somos abençoados pelo ministro da palavra, pelo ministro do casamento, nós recebemos ali uma palavra de aliança, e essa aliança, como diz o sábio em Eclesiastes, com a terceira dobra do cordão, essa aliança ela não é para o mundo, essa aliança é para Cristo, essa aliança é para reverberar o ministério de Cristo através das famílias. Para terminar, um pastor, um homem, quando é ordenado ao ministério pastoral, toda a sua família, queira ou não queira, é ordenado ao ministério junto com ele. Queira ou não queira. Por isso que quem ordena, antes conversa com a família. Porque há um peso. A minha esposa não é pastora, mas há um peso do meu ministério sobre a vida dela. O meu filho talvez nunca venha a ser pastor, problema algum. Até porque eu acho que eu nem iria querer isso para ele, aliás. Eu devo pensar o contrário, na verdade. Deveria querer que ele fosse. Mas eu não sei se ele será.
Mas o meu ministério, queira ou não queira, exerce um peso sobre a vida dele. Então, meu irmão e minha irmã, o ministério de Cristo na tua vida exerce um peso sobre a tua casa. O ministério de Cristo sobre a vida de um casal e dos futuros casais que irão se formar exerce um peso a partir de vocês sobre todos que te cercam. O pensamento do marido e da esposa não é unido só carnalmente, mas é unido também espiritualmente. Há um peso para ambos, porque ambos, quando se casam diante do Senhor, se casam diante dessa aliança, ambos vão reverberar o ministério de Cristo. E Cristo quer famílias que o sirvam em primeiro lugar. Cristo quer famílias que carreguem as suas cruzes e sigam. Cristo quer famílias que percam a sua própria vida para ganhar uma novidade de vida em Cristo. É isso que Cristo quer, meus irmãos, para a nossa família, para a nossa casa. Mas antes que isso aconteça, nós devemos negar algumas coisas. Antes que isso aconteça, nós devemos expurgar algumas coisas do nosso pensamento. Antes que isso aconteça, nós devemos deixar de lado alguns sofismas que têm dominado as nossas vidas e têm nos levado a considerar outras coisas mais importantes do que o nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude a igreja a entender o chamado de Cristo, a entender o ministério de Cristo para as suas famílias. Toda família tem o ministério de Cristo em suas mãos. Toda família é vocacionada para o ministério. Eu não estou falando do ministério pastoral, meus irmãos, entendam. Toda família, ela é vocacionada para refletir a imagem e semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Não é fácil falar sobre esse texto, porque muitas cadeias e correntes são quebradas. Muitos sofismas, Senhor, muitas vãs filosofias são, Senhor, levadas a serem quebrantadas em nossas vidas. Muitas coisas que pensamos serem certas, na verdade, são erradas e são até antibíblicas, Senhor. Nos dá graça, Pai. Nos ajude a não nos deixarmos mais contaminar pela cultura desse mundo, pelo mundanismo do nosso tempo, por aquilo que sorrateiramente tenta alcançar os nossos corações e, via de regra, em alguns momentos acaba até alcançando. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra e de nos educarmos na Tua santa palavra. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs nesta manhã a refletirem a Tua imagem, a não se dobrarem à cultura deste mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.